E Jesus, como alguém que ama a igreja, ele envia uma carta de amor. Uma carta de amor. E uma característica muito importante a respeito desse Jesus que ama a igreja: Jesus Cristo é um Senhor que domina, cuida e conhece a sua igreja. Isso a gente vê muito claramente aqui nos primeiros versículos. Olha lá, versículo 1. Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeiros de ouro. O que são as 7 estrelas? A gente viu no capítulo 1 que as 7 estrelas são anjos. E aqui tem um parêntese. A literatura apocalíptica, ela usa muitas vezes de recursos e figuras de linguagem, metáforas, para falar a respeito da realidade. E aqui teólogos vão ter uma divergência que não afeta necessariamente naquilo que diz respeito à nossa fé. Mas uns dizem que esses anjos, essas 7 estrelas, que são anjos de fato, né? E isso tem apoio do próprio livro, da própria carta de Apocalipse, porque várias vezes nós vamos ver a presença de anjos, mas outros teólogos dizem que esses anjos são líderes da igreja, até porque a tradução da palavra anjo é mensageira. Mas independente aqui de se seja anjo mesmo, ou se sejam os líderes da igreja, o fato é que esse Jesus, que é Senhor, esse Jesus que ama aqueles que o servem, esse Jesus, ele domina. A palavra conservar, aqui na minha tradução, talvez na sua esteja diferente, ela quer dizer domínio. E eu gostaria de trazer o contexto da carta de Éfeso aqui. Quem dominava nessa época? O império que dominava nessa época era o Império Romano. E nós sabemos que muitos dos imperadores que passaram pelo Império Romano eram imperadores impiedosos, violentos, agressivos, que torturavam e perseguiam os cristãos. E a igreja aqui, a realidade da igreja era justamente essa. A igreja estava sendo perseguida, os cristãos estavam sendo presos, encarcerados, violentados, açoitados. Mas eles continuavam a pregar o Evangelho, eles continuavam a pregar a palavra da salvação, eles continuavam se reunindo como igreja, mesmo diante da realidade da perseguição, mesmo diante da realidade de que a qualquer momento a igreja podia ser invadida e muitos deles podiam ser recolhidos para o cárcere ou até mortos. Ainda assim a igreja se mantinha fiel ao seu Senhor, porque ela entendia que quem domina a igreja é Jesus Cristo, aquele que nós devemos a nossa obediência, aquele que nós devemos nos submeter. Jesus Cristo é o Senhor da igreja. Eu sei que essa não é a nossa realidade, irmãos, mas talvez aquilo que move outros cristãos que estão espalhados por esse mundo, que sofrem esse tipo de perseguição, o que encoraja essas pessoas a continuarem a viver o Evangelho em fidelidade e amor, é reconhecer que é Jesus Cristo quem domina a igreja, é Jesus Cristo quem é o Senhor da igreja. E ainda que um dia, e eu falei isso na classe de membresia, ainda que um dia, por aquela porta lá atrás, entre pessoas aqui nos impedindo de pregar o Evangelho, nos impedindo de nos reunir, nós não vamos nos submeter, porque quem é o Senhor da igreja? Jesus Cristo. Esse Jesus Cristo é Senhor e Rei. E Ele não está mais crucificado. Hoje Ele senta à destra do Pai e reina sobre a nossa vida. Mas esse Jesus que domina a igreja, esse Jesus que supervisiona a igreja, também é um Jesus que
cuida de sua igreja. Olha só a continuidade do versículo. Aquele que tem em sua mão direita 7 estrelas, e o que anda no meio dos 7 candeiros. E a gente sabe, por meio do capítulo 1, que os 7 candeiros são as 7 igrejas. Isso está lá no último versículo do capítulo, no versículo 19 e 20 do capítulo 1. O 20, desculpa. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e os 7 candeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeiros são as 7 igrejas. Então, os candeiros correspondem a cada uma das 7 igrejas para a qual as cartas são endereçadas. E então esse Jesus está andando, mas ele não está andando em volta da igreja, ele não está andando sobre a igreja, ele anda no meio da igreja. E essa palavra, andar, não é simplesmente andar, o ato de se movimentar, se locomover. Essa palavra quer dizer cuidado. E ainda, irmãos, que assim como estes irmãos, ainda que nós sejamos perseguidos, ainda que nós sejamos confrontados, ainda que a nossa fé seja testada, ainda que a gente passe por tribulações, ainda que a gente passe por provações, Jesus Cristo é quem cuida da igreja. O mesmo Jesus que transformou água em vinho, o mesmo Jesus que andou sobre as águas, o mesmo Jesus que dominou os ventos e a tempestade, o mesmo Jesus que trouxe o morto para a vida, o mesmo Jesus que morreu em nosso lugar, o mesmo Jesus que ressuscitou ao 3º dia, o mesmo Jesus que é Senhor e está à destra do Pai, é o mesmo Jesus quem cuida da igreja e quem cuida da sua e da minha vida. Glória a Deus por isso. Jesus está no meio da sua igreja porque Ele a ama. Mas tem uma terceira coisa a respeito de Jesus Cristo, que essa aqui me causa temor. Versículo 2, o comecinho, o que diz lá? Jesus está falando: eu conheço as tuas obras. E aqui vale para nós como exortação. Jesus Cristo está no meio da sua igreja. Jesus Cristo domina sobre a igreja. Jesus Cristo cuida da igreja. Jesus Cristo conhece a sua igreja. Jesus Cristo conhece cada coração. Jesus Cristo conhece cada um de vocês que tem confessado a fé nele. Cada um de vocês que reconhece Ele como Senhor e Salvador. Jesus Cristo perscruta o mais íntimo do seu coração. Por isso, irmãos, esse sou eu que falo. Sou eu que vou falar agora. O fato muitas vezes de nós estarmos pregando aqui e você não estar prestando atenção a mim, não me afeta tanto. Eu fico preocupado com a sua vida espiritual. Mas o fato é que Jesus Cristo conhece o teu coração. E é sobre isso que você tem que ter temor. Não é sobre a minha vida, não é o que eu acho sobre você. Lógico que isso deve também te impactar.